O destaque, a gente segue trazendo as principais notícias do dia, mas agora uma notícia em relação ao crime organizado. O Comando Vermelho teria decretado a morte dos motociclistas envolvidos no linchamento do motorista Jones Mota Lopes, que foi agredido e morto por entregadores de aplicativo após atropelar um motociclista e fugir do local na zona leste de Manaus. Em um vídeo que circula nas redes sociais e também em aplicativos de mensagens, os supostos integrantes da facção compartilharam a foto dos suspeitos e afirmaram que a decisão foi tomada pelo fato da vítima ser um idoso e por descumprir regras do crime organizado. As investigações apontam que esse linchamento foi cometido por um grupo de cerca de 30 motociclistas. Segundo relatos, o motorista teria fugido do local do acidente, pois os próprios motoboys já começaram a ameaçá-lo. As pessoas que nos acompanham por imagens podem observar agora o momento do linchamento, das agressões ao motorista de aplicativo. Enfim, vários vídeos foram feitos por câmeras de celular e compartilhados nas redes sociais e também por aplicativos de mensagens. Você, Cristiano Beraldo, o poder paralelo do crime organizado, que muitas vezes toma decisões muito rápidas, inclusive já toma a decisão, faz o papel da polícia, do Ministério Público, da Justiça e executa os culpados na visão do crime organizado, né, Beraldo? Tem gente que olha para isso e vê o Brasil que funciona. O Brasil em que, quando você não cumpre determinadas regras, aí o preço a pagar vem bem rápido. Nesse caso aí, eu não vi, enfim, o que aconteceu, o contexto inteiro, mas claramente a gente está vendo uma pessoa ser arrancada do seu carro e assassinada por motoboys. Esses motoboys cometeram um crime. Eles precisam ser alcançados pela lei. E se o idoso, que disseram que é o idoso, cometeu um atropelamento e tal, deveria então ele ter sido processado, mas não terá essa chance, porque esses valentões aí, em 30, arrancaram uma pessoa de dentro do seu carro e tiraram a vida dessa pessoa, porque esses aí se acharam no direito de julgar, condenar e aplicar a pena capital em alguém. E aí vem o mais forte. O mais forte nesse caso não é o nosso sistema judiciário. O mais forte nesse caso é o crime organizado. E se isso for verdade, esses aí vão pagar com a vida pelo ato que tiveram. E eu fico me perguntando o que o Ministério Público, o que o Judiciário fará. Porque estão ali anunciando que cometerão um crime de homicídio contra 30 pessoas, segundo a reportagem. Serão detidos? Eles vão ser impedidos? Porque acontecerá, Caniato, da mesma forma que aconteceu com aqueles que foram executados no Rio de Janeiro em razão do assassinato dos 3 médicos que estavam na orla da Barra da Tijuca tomando uma cerveja quando foram confundidos por bandidos com figuras, membros de uma facção rival. Quando a cúpula da facção viu que foi cometido assassinato por engano, os autores desses assassinatos por engano foram eles próprios executados. Aconteceu alguma coisa? Alguém foi preso por causa disso? Teve alguma consequência? Absolutamente nenhuma. Deixou-se que o crime organizado resolvesse o problema. E digo, será exatamente o que vai acontecer aí nesse caso de Manaus. É o Brasil como ele é. Pois é, em páginas que são ligadas à facção criminosa Comando Vermelho, chegou a ter uma publicação com a seguinte mensagem, viu, Mota? Vou abrir aspas. Decretados por terem tirado a vida do idoso. Vida paga com vida. A bandeira sagrada. O trem cheio de ódio. Escreveram esses supostos integrantes do Comando Vermelho, inclusive com os retratos, as fotografias dos motociclistas e com os nomes, os apelidos deles.
Mota, enfim, trazendo essa notícia, mas refletindo sobre essa atuação, esse poder paralelo, essas instituições dentro da organização criminosa. Mota. Esse é o Estado jagunço de direito. É a falência total das instituições. É a ausência do Estado justamente na área em que o Estado é mais necessário, justamente na área onde o Estado justifica a sua existência. Isso aí é a demonstração da desesperança das pessoas em relação a qualquer forma de justiça no Brasil. Os motoboys fizeram justiça com as suas próprias mãos e agora serão eles próprios justiçados. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso, Beraldo. Vai acontecer, porque essa justiça paralela não falha. Ela não tem rito, ela não tem burocracia, ela não tem nenhuma piedade, ela tem uma corregedoria impecável. Ali vale o que está escrito. Isso aí é a morte da justiça verdadeira. É isso que a gente está assistindo nessa notícia. A notícia inteira é cheia de exemplos disso. Isso é o retorno da vingança como forma de justiça. Eu outro dia escutei a palestra de um promotor que disse que quando o Estado assume a função de realizar a justiça é justamente para acabar com a vingança. Então, se você foi vítima de algum mal, o Estado vai reparar esse mal. E o que a gente está vendo aí é o retorno da vingança, o retorno da lei de Talião. O que nós estamos vendo é o preenchimento de um vácuo deixado pelo Estado. E a responsabilidade por esse evento é daquelas pessoas que provocaram o vácuo, daquelas pessoas que impediram e ainda impedem o Estado de cumprir a sua função mais básica, sem a qual a sua própria existência não se justifica, que é fazer valer a justiça. O Comando Vermelho decretou a morte dos motociclistas que participaram de um linchamento. O homem acabou morrendo, um motorista de aplicativo que teria atropelado um motociclista. Enfim, as investigações avançam e a gente vai trazer todos os detalhes aqui na programação. Você, Dávila, o que é preciso considerar em relação a esse caso terrível, mas cada vez mais comum no Brasil, né? Eu não tenho muito mais o que complementar o que o Beraldo e o Mota disseram, mas o fato é que, quando a barbaridade impera, é porque é a falência do Estado de Direito, a desconfiança na lei, e o Estado não cumpre, como bem disse o Mota, a sua obrigação fundamental, que é manter a ordem, fazer cumprir a justiça. E para ver quando essa barbaridade passa a ser aplaudida pela população, como bem lembrou o Beraldo, a população vai achar que é a lei do Talião que tem que valer mesmo. Num Brasil onde não existe mais a lei, onde reina a impunidade, onde o Estado não consegue garantir a ordem, as pessoas aplaudem exatamente a vingança, porque parece que é o único jeito que elas estão também sentindo na pele a ausência dessa polícia, a ausência da presença do Estado, e aplaude quando alguém comete crimes bárbaros para resolver barbaridades passadas. Ou seja, o Brasil realmente está num caminho muito perigoso. Por que é perigoso? Porque quando você passa a valorizar muito mais a manutenção da ordem a qualquer jeito, mesmo cometendo barbaridade e abrir mão da liberdade, esse é o começo de um trade-off muito perigoso para uma sociedade que deveria prezar a liberdade, a democracia e o Estado democrático de direito.